estamos aqui para bendizer o teu santo nome. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, ó Rei da Glória. E quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, aquele que está aqui nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Por gentileza, abra suas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, por gentileza. Que alegria estarmos na casa do Senhor. Que honra, que honra. Certo pregador diz que não há honra maior na face do universo do que falar no nome de Deus, por Deus e através de Deus. E eu concordo com ele. E a Deus seja toda a glória. Eu quero pedir gentilmente a você, igreja, eu vou fazer a leitura de alguns versículos, os ímpares, e vou pedir que vocês, com força nos pulmões, embora tenha aí um estorvo, tenha um impedimento, mas aí a tua voz vai sair assim mesmo. Nós vamos lendo 9 de 1 aos Coríntios, diz assim: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa, ou quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre, fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de bens materiais. Até aqui. Deus abençoe. Tome o teu assento, por favor. Você que tem a sua revista, que é o nosso instrumento de acompanhamento também, permaneça com ela aberta. Permaneça com a tua Bíblia aberta. Nós temos aqui a nossa lição, nosso programa de educação cristã continuada. Está aqui o nosso esboço. O texto áureo nos diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Meus irmãos, ontem eu ouvi uma história aqui me chamar a atenção e eu quero introduzi-la neste início aqui. Abraham Lincoln, o 16º presidente da América do Norte, ele foi extremamente rotulado, não por suas vitórias, mas por suas perdas e suas derrotas. E diz a história, na sua biografia, que um grande algoz que o acompanha e fica divulgando ele, fica falando da vida dele, e a palavra mais suave que esse algoz falava de Abraham Lincoln era de macaco. Imaginem, esse homem fora conhecido como perdedor, aquele que disputara todas as eleições e perder. Na sua vida pessoal, perderam pai e mãe cedo, perderam o seu casamento cedo, enfim, era um fracasso, e fora conhecido como o Senhor Fracasso. Mas agora pasmem, diz a história que ao ganhar
para o 16º presidente da América do Norte, e para alguns de lá, o melhor presidente que a América do Norte, os Estados Unidos já tiveram. Esse homem surpreende toda a nação. Ele pega o seu maior algoz e intitula ele como ministro da defesa dos Estados Unidos da América do Norte. E o lema dele, obviamente, os seus amigos, aqueles que o apoiaram, certamente ficaram muito entristecidos. E aí ele solta uma frase que tem muito a ver com isso que nós lemos aqui. Fiz-me fraco para com os fracos. Ele diz o seguinte: a melhor maneira de você conquistar o seu inimigo é sendo amigo dele. Lembre-se disso. A melhor maneira de nós conquistarmos as pessoas que querem ser os nossos inimigos é conquistando eles como os nossos amigos. Entendamos isso. É um pouco filosófico, é um pouco, às vezes, distante da nossa realidade, mas tem muito a ver com a vida do apóstolo, aquilo que ele vivia. Nós aprendemos a semana passada com o pastor Daniel às 8, com o pastor Samuel às 9, sobre o capítulo de número 8, a questão dos alimentos, abdicar dessas coisas, daquilo que não agrada a Deus. Mas Paulo é o ícone aqui deste capítulo. Paulo é aquele que está sendo colocado aqui em prova. Paulo é aquele aqui que está sendo julgado. Mas Paulo tem algumas relevâncias no seu ministério. Paulo sempre busca as sinagogas, quando ele tinha oportunidade de pregar a palavra. Paulo aproveitou todos os lugares seculares para alcançar as pessoas que não criam em Cristo. Paulo sempre utilizou as casas, os lares, pontos estratégicos para evangelizar, para ensinar. Paulo usa desta estratégia. Paulo, ele sempre olhava para as cidades, os pontos geográficos estratégicos para plantar igreja. Paulo era de fato uma pessoa diferente, porque Deus o fizera diferente. Agora, em Corinto, Paulo chama-nos a atenção, porque Paulo é chamado de impostor. Paulo não estava lá. Uma pessoa da igreja, da família de Cloé, lá nos primeiros capítulos, e ela se identifica. Olha que coisa interessante, aqui eu vejo algo bonito, importante. Quando eu e você formos falar algo, nós nos identificamos, não ficamos atrás das cortinas, nós sermos transparentes. Eu falei isso, eu coloquei isso, é isso aqui, por isso, por isso. Não, eu ouvi dizer pode ser de muitas fontes e muitas vezes não serem fidedignas. Mas eu e você que gostamos da transparência, da honestidade, nós já nos posicionamos. Olha, a minha posição é essa, eu coloquei isso, Paulo. Foi eu, a minha família, a família de Cloé, que coloca isso, que há contendas no meio da igreja. E essa igreja está chamando você de impostor, de mentiroso, de um delinquente. Agora, por que essa igreja está fazendo isso? E Paulo, nesse capítulo, vai chamar a tua atenção e a minha também. É um capítulo com 19 perguntas. Vai ver lá o ponto de interrogação 19 vezes. E essas perguntas são respondidas ao longo do capítulo mesmo. O primeiro é o seu chamado. E Paulo aqui tem várias perguntas. Ele está dizendo: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus o nosso Senhor? Acaso não sou fruto do meu trabalho? São perguntas, mas são perguntas já com respostas claras. Você que conhece a Bíblia, você que conhece o texto sagrado, a história de Paulo em Atos 9, quando ele era um perseguidor da igreja, um matador, um homicida, e Deus salva ele, o próprio perseguidor de Jesus, e Jesus pergunta para ele: Paulo, Paulo, a quem tu persegues? Eu sou Jesus. Dura coisa é, você vai ver agora, você era um matador de cristão, agora você vai ser um morredor pelos cristãos. Você vai dar a sua vida, eu vou colocar isso dentro de você. Meus irmãos, se há algo que eu e você podemos fazer para Deus, é porque Deus fez antes por mim e por você. A Ele seja glória. É Deus que planta isso dentro de mim, é Deus que planta isso dentro de você.
Paulo está sendo enaltecido aqui não por mérito algum, mas porque Deus plantara isso dentro dele. E quantos têm a semente do Espírito plantada dentro de você aí, dê um glória ao nome de Jesus nesta manhã. Não sou eu livre? Sou, certamente era. Não sou eu apóstolo? Sim, certamente. Não sou eu de Jesus? Eu vi Jesus. Essas eram as prerrogativas para destacar um apóstolo. Alguém ser escolhido por Jesus, alguém ser enviado por Jesus, alguém ser livre. E esse livre aqui é livre de tudo. Livre da profissão, livre da religiosidade, livre de absolutamente tudo. Nada mais amarrava Paulo, nada mais prendia Paulo. E esses homens, e o bom produzia frutos. Produzia frutos. Primeiro, lá no Salmos 1 diz que tudo que ele faz prosperará. Fruto que eu e você produzimos bem é fruto baseado na palavra de Deus. Eu e você precisamos ser frutíferos em tudo aquilo que a palavra nos orienta a sermos. De qual outra forma haverá dúvidas no nosso ministério, mas se é da palavra, seremos bem-sucedidos. A questão dos direitos, meus irmãos, quando eu e você aceitamos a Cristo, quando nós reconhecemos, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós nos dobramos por fé, nós passamos todo o direito, ou todos os direitos que nós tínhamos aos pés da cruz. Nenhum direito mais eu exerço, porque todo direito que ainda será válido ou valido por mim, está em Jesus. Ele que tem todo direito, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quantos acreditam nisso aqui? Glorifique o nome de Jesus. Direito está em Jesus. É óbvio, de uma maneira, no direito, Paulo até teria algum direito. Secularmente falando, eu e você temos os nossos deveres como cidadãos e os nossos direitos como cidadãos. E Paulo, ministerialmente, também tinha muito direito aqui. Até mesmo porque Paulo era um homem legalista, conhecia muito da lei. O judeu, sobretudo um fariseu, os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando eu e você vamos para lá, nós vamos ver que Deus, o próprio Deus, não é homem, ordena a Arão que Arão comesse do melhor que chegasse no templo. Que não só Arão comesse, mas que todos os seus filhos e a sua família. Meus irmãos, eu e você, ontem à noite eu estava aprendendo um pouco com a minha esposa de língua portuguesa. E nós estávamos discutindo, no bom sentido, sobre alguns vivem no Evangelho. Eu, por exemplo, vivo no Evangelho. Eu tenho um trabalho secular. E algumas horas que Deus me concede, eu estou no Evangelho. É óbvio que no meu trabalho eu também testemunho a respeito do Evangelho. Mas eu vivo no Evangelho. O pastor Felipe, o nosso pastor, ele vive do Evangelho. Integralmente, por vocação. Deus chama ele, ele ouve a voz de Deus, se entrega para Deus. Talvez até tenha questionado Deus, mas eu posso ser um executivo de uma grande multinacional, eu posso ser um médico, um engenheiro, ou o que quer que seja. Deus fala para ele: não, tudo isso é bom e é importante, mas você vai ser vocacionado para viver do Evangelho. Há uma diferença. Há uma diferença, e eu e você precisamos entender isso. Se nós não entendemos isso, as nossas ações serão erradas. Nós seremos igual à igreja de Corinto. Um homem que abre mão para viver do Evangelho é questionado como um impostor, é questionado como um mentiroso, é questionado como alguém que não tinha sido escolhido por Deus. Irmãos, pense bem. Eu e você às vezes queremos ser juízes, e às vezes até somos, mas olha o pecado que nós cometemos. Esse homem não tinha sido escolhido por outra pessoa a não ser Jesus. E essa igreja de Corinto estava dizendo que ele não prestava, que ele não era apóstolo, que ele era um salafrário. A pergunta para mim e para você é:
Às vezes nos posicionamos assim, questionamos pessoas que são de Deus e intitulamos elas como se não fosse. É uma interrogação para nós, é uma exclamação para nós, é um ponto de atenção para nós. Paulo tinha os seus direitos e Paulo abre mão dos seus direitos. Queridos, eu quero crer que é o próprio Espírito de Deus. Eu tenho certeza que é o Espírito de Deus, porque não tem como pegar. A Bíblia diz que Saul, o significado de Saul é burro bravo. Burro bravo. Ismael, melhor dizendo, Ismael, o pai dos árabes, burro bravo, que está acostumado a dar coice, ser selvagem, ser violento, e até hoje são. Este homem era um burro bravo. Paulo era um violento, carnificida, homicida. Mas a partir do momento que o doce Jesus, o querido Jesus, entra em sua vida, vira um homem bondoso. E a Bíblia diz que o homem bondoso faz bem à sua própria alma. Quantos homens e mulheres bondosos tem aqui esta manhã? Aleluia, aleluia. O Espírito Santo muda a pessoa, ele transforma a pessoa. E aí ele diz para o Paulo: Paulo, é o seguinte, antigamente você ia contender, você ia entrar em questões loucas, e Deus dá para ele dizendo: Paulo, não entre em questões loucas, não entre em genealogias intermináveis, não entre em discussões que levam nada a lugar algum, não faça isso. O seu direito é ser cheio de mim. Quantos querem ser cheio de Jesus aqui esta manhã? Esse é o direito que você tem, esse é o direito que eu tenho, para proclamar as virtudes do nosso Senhor, uma autenticidade na nossa liberdade. Paulo está dizendo: olha, eu porém não tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que se façam assim comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule. Um senso extraordinário. Eu vejo o Espírito Santo de Deus aqui, ó, purinho na vida do homem, puro, limpinho, e o desejo desse homem ser cheio do Espírito. A questão dos seus direitos, eles foram irrelevantes para ele. A sua incumbência maior é imitar a Cristo. Meus irmãos, às vezes, e a Bíblia nos leva a isso, no capítulo 7 e 8, Paulo está dizendo para a igreja: ei, vocês vão, entre as contendas de vocês que existem, vocês vão deixar o ímpio, o iníquo, julgar vocês. Não tem ninguém no meio de vocês sábio aí, não tem ninguém que saiba direito. E quando eu vejo Salomão pedir sabedoria para Deus, Deus coloca no meio de Salomão e falou: ei, meu filho, sabedoria você vai ter. Automaticamente Deus dá uma prova a Salomão, põe duas mulheres, uma prostituta que mata o filho e rouba o filho da outra, e quer roubar o filho da outra. Aquele momento ali era momento de primazia. Só Deus podia abrir a clareira do entendimento de Salomão e dizer: esse filho, a verdadeira mãe é essa. E quantas vezes eu e você precisamos de sabedoria de Deus para ter mais discernimento, para ter uma decisão mais assertiva, para ter mais qualidade nas nossas decisões. E Paulo decide que o seu direito é abrir mão do seu direito, para que Deus seja ainda mais glorificado. Talvez você esteja aqui esta manhã lutando por um direito. Eu quero dizer para você: a melhor maneira de obtermos o nosso direito é irmos aos pés do Pai da justiça, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê e aquele que tudo sabe. Quantos têm um problema aqui para resolver esta manhã? Levante a sua mão aí. Quantos tem aí? É aos pés do justo juiz que eu e você estamos. É aos pés dele. Ele tudo pode, ele tudo sabe. Casamento. Paulo não está dizendo aqui que se casara, mas está dizendo o seguinte: os irmãos, o Pedro, o Tiago, eles levam a esposa, e era comum. Eu acho bonito quando uma igreja trabalha com casais. Quando eu cheguei aqui com a Karina,
Eu vi o posicionamento do pastor Samuel. Sente casal, eu não quero homem sozinho aqui. Eu achei extraordinário isso, porque tem tudo a ver com a Bíblia. E nesse período, os pregadores itinerantes como Paulo, eles viajavam com as suas esposas. E o sustento do melhor era para o marido e para a esposa. Aí no mundo aí fora secular, diz que mulher casada que anda sozinha é um negócio esquisito. Homem casado que anda sozinho é um negócio esquisito. E na casa de Deus, Paulo está dando essa aula para nós esta manhã. Homem casado, ande com a sua esposa. Mulher casada, ande com o seu marido. Seja para pregar, seja para passear, seja para o que for, seja para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo está dizendo isso e provoca a igreja a isso. Agora a questão do sustento. Meus irmãos, se tinha alguém que tinha direito, era Paulo. Se tinha alguém que poderia se vangloriar, era Paulo, dizendo: eu que fundei vocês, eu que dei minha vida para vocês, eu que trabalhei por vocês, eu que fiz isso por vocês. Bom, a questão do sustento, já dissemos, a lei corrobora com esse pensamento. Deus fazendo isso para Arão. Jesus corrobora com esse pensamento. Digno é Mateus 10:10. Digno é aquele que trabalha de ganhar do suor do teu trabalho. Digno, é digno. E o pastor é digno de comer do suor do seu trabalho. A questão da renúncia, e aqui eu já vou me findando. A renúncia, a liberdade. Paulo, o foco de Paulo, o que Jesus estigmatizou em Paulo, o rótulo que Jesus pôs em Paulo é o seguinte: você não se embaraça com absolutamente nada. Você precisa ser livre. Tem alguns rios que você percebe no interior de São Paulo, são pequenininhos, e eles fazem curvas, e nós chamamos de curva de rio aqueles entulhos, aqueles que ficam parados. Quantos entulhos na curva do seu rio às vezes tentam querer te parar? A pandemia, por exemplo, é uma delas. Às vezes a tua família é um problema. Às vezes o teu trabalho é um problema. Às vezes o trabalho demais ministerial também é um problema. E tantas outras entulhos nas curvas dos rios da nossa vida que nós vamos passar. Mas Paulo, ele estava certo que ele precisava ser livre. Todos os estorvos, tudo aquilo que estorvava Paulo, ele tinha que se livrar daquilo, porque o foco dele, o objetivo, eu e você temos um foco, e o nosso foco chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A Ele seja glória. Jesus é o teu padrão, Jesus é o meu padrão, Ele é o nosso paradigma. Paulo vem dizendo isso aos coríntios, e a questão de renunciar a pregar o evangelho para todos. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Surgiu recentemente muitos vieses de pregação do evangelho a todos os setores da sociedade. Por exemplo, alguém precisa ir na Cracolândia. Aqui acho que não tem, né, pastor Felipe? São Paulo tem, na capital, e nos interiores também. Por R$1 você compra uma pedra de crack, um tóxico, e você fuma e nunca mais larga daquilo se Jesus não te libertar. Tem igreja lá no meio, está lá no meio deles, pessoas falando a linguagem deles. Tem gente que anda com os skatistas, tem gente que anda com os antes da minha época era de punk, dos rock pesados, estão lá no meio. Tem gente que está nos palácios, tem gente que está lá no meio do subúrbio, tem gente para todos os lados. E Paulo está dizendo isso, nós temos que estar lá, mas nós não podemos nos corromper com isso. Nós precisamos tirar eles das trevas, não irmos para as trevas. Este é o objetivo de Paulo. Quando Paulo vem dizendo que é fraco, e se nós olharmos, nós somos fracos mesmo, mas a igreja diz que, a Bíblia diz que a igreja também é um povo forte quando está alinhaçado com Deus. Quantos são fortes aqui em Deus? Glorifique o nome dEle. Então o objetivo de Paulo era: eu vou entrar no meio disso aí, para desorganizar os pensamentos dele.
Essa semana eu e minha esposa, nós fomos a um médico. E o médico disse para nós: olha, não existe remédio para vírus. Eu também entendo assim, vírus não se mata. Todo remédio que você toma para o vírus é porque você vai desorganizar o seu modus operandi, a maneira dele trabalhar. Você vai bagunçar com ele e ele não vai ter mais eficácia no seu modo de trabalhar. Quando eu e você entramos aonde Jesus quer que nós entramos, nós vamos lá não desorganizar, mas nós vamos lá organizar os pensamentos deles que estão nas trevas, obscurecidos, cegos, para trazer a luz do Evangelho de Cristo Jesus sobre essas vidas. Esse é o ponto. E eu findo a minha voz dizendo: nós somos premiados. Embora façamos algo que não nós que produzimos, a força não está em nós, o poder não está em nós, o mérito não está em nós, mas nós temos algo ao nosso favor chamado graça, algo que nós não merecemos, mas dos altos céus é destilado em nós. Levante as suas duas mãos aos céus e receba ainda mais graça de Deus. Destila aqui esta manhã, Espírito Santo, a tua graça sobre nós. Oh, xarabacanda lepa labasturi canta lepa, graça para salvar, graça para curar, graça para libertar, graça para prosperar em teus caminhos, Senhor. Faz isso, ó Deus, faz isso sobre nós. E Paulo vem dizendo o seguinte: eu esmurro meu corpo. Eu gosto um pouco de história também, e quando eu vejo a história do grande Martim Lutero, este homem, diz a história que ele se trancava no quarto para orar, e ele pedia para Deus: Deus, expulsa todos os espíritos malignos que estão em mim, para querer fortalecer a minha carne, para que eu não seja preso por ela, mas que eu seja livre, cheio da tua graça, cheio do teu poder. Porque aquilo que o Paulo mesmo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer muitas vezes me vejo fazendo. Senhor, tira isso de mim e põe em mim, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua unção, os dons do Espírito. Daqui uns dias nós vamos estudar o capítulo 12 a respeito da manifestação dos dons. Eu amo ele porque o Espírito Santo é o dono dele, e está aqui esta manhã para te encher de cada um desses presentes. Para eu e você termos mais autoridades para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, queridos, por gentileza. Levante as suas mãos aos céus, glorifique o nome de Jesus, exalte o nome de Jesus, bendiga o nome de Jesus, adore o nome poderoso de Jesus. Faça isso, querido, não perca esta oportunidade. Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor, e Ele está aqui esta manhã para nos encher com a sua graça e o teu poder. Espírito Santo, enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos, Espírito de vida, e sopre sobre nós o teu poder e a tua autoridade aqui esta manhã, para a glória do teu nome, o nome santo e poderoso de Jesus.